Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: aprovado o projeto de lei para estimular aposentadorias e reduzir custos no judiciário. A audiência pública volta a discutir problemas causados por rompimento de barragem da Samarco. Exposição mostra a arte como forma de enfrentar doença rara e debilitante. Plenário aprova proposta do Judiciário para incentivar a aposentadoria de magistrados e servidores da Justiça Capixaba. O objetivo é reduzir gastos no poder. Quem tem mais informações sobre as últimas sessões da semana é a repórter Gabriela Zorzal. Nesta quarta-feira, em sessão extraordinária, os deputados aprovaram um projeto de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça que cria o programa de aposentadoria compulsória destinado a juízes e servidores do Tribunal de Justiça que já cumpriram critérios para aposentadoria integral, mas estão aguardando completar 75 anos, que é a idade para aposentadoria compulsória. De acordo com a justificativa do projeto de lei, o programa também vai aceitar a adesão de servidores que estão perto de se aposentar. Eles poderão aderir ao programa recebendo de forma proporcional. O objetivo dessa matéria é reduzir gastos. O TJ espera a adesão de mais de 300 servidores e uma economia de mais de 160 milhões de reais. Quero parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça, todos os desembargadores que estão na comissão e também todos os desembargadores da casa. E essa casa, nós trabalhamos muito essa semana, trabalhamos muito. Graças a Deus cumprimos a nossa parte, dando ao governo do estado, condições para que ele possa fazer os ajustes também. E o Tribunal de Justiça culminando com o último projeto, Tribunal de Justiça, que nós desejamos que torne um tribunal realmente regular dentro da nação brasileira. E o plenário aprovou outros 2 projetos de lei de autoria do governo do estado. Um deles cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos, na verdade uma fusão de outras 2 agências, a de saneamento básico e a de energia. O objetivo é cortar custos. E também aprovado o projeto de lei do governo que regulamenta o Investe, o programa de incentivo ao investimento do Espírito Santo. Este programa é apontado pelo governo do estado como um importante instrumento para enfrentar a crise econômica. E uma das ações do programa é a concessão de benefícios fiscais, em especial descontos de ICMS, para incentivar projetos da iniciativa privada. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce e Comissão de Meio Ambiente realizam audiência pública. Em pauta, os problemas causados pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. O desastre ocorreu em novembro do ano passado. Eu acompanhei o debate. Confira. Quase 8 meses se passaram desde o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais, que despejou lama com rejeito de minério no Rio Doce, atingindo mais de 100 cidades, inclusive 3 capixabas, Baixo Guandu, Colatina e Linhares. Para os moradores dessas localidades, pouco foi feito para a recuperação ambiental, social e econômica das regiões atingidas. Para debater o desastre e suas consequências, a Comissão de Meio Ambiente e a Frente Parlamentar em Defesa do Rio Doce realizaram uma audiência pública. O evento deu espaço para as entidades da Bacia do Rio Doce, a Samarco, e órgãos do governo do estado se manifestarem. O gerente-geral da mineradora relatou as ações para tentar conter os rejeitos e as atividades para tentar minimizar os estragos no Rio Doce e os prejuízos à população. Recentemente foi homologado o termo de ajustamento de conduta da empresa. Ele prevê a criação de 41 programas que vão trabalhar os impactos causados pelo rompimento da barragem. Ele prevê uma ampla participação popular, obviamente uma costura com tantas pessoas demora algum tempo, mas o acordo criou princípios para que essa participação popular possa acontecer quando os programas forem definidos, que é o que está acontecendo agora. Mas o representante do Fórum Capixaba em Defesa do Rio Doce destacou que a comunidade não quer aceitar esse acordo.
foi feito às portas fechadas, em Brasília, não tivemos acesso anteriormente a ele. O próprio Defensoria Pública, Ministérios Públicos foram chamadas de última hora para sua assinatura, tanto que eles se negaram a assinar. E além disso, a fundação fica sob controle da própria empresa. Então a própria empresa, ela que é responsável pelo crime ambiental e ela que pode se esforçar menos para não cumprir as suas responsabilidades de gastos, né, e portanto a empresa visa o lucro, essa empresa que vai estar controlando na mão dela a própria fundação. Então para nós é muito grave, né, como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Noronha ainda apresentou medidas defendidas pelo Fórum para Reparação dos Danos Causados, entre elas a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa. Essa CPI, na sua função constitucional de fiscalizadora do Poder Executivo, poderia estabelecer uma lógica mais concreta, com poder de investigação dessas realidades e poder cobrar devidamente e poder dar tratamento devidamente a essas questões. Então, para nós, a CPI é algo fundamental. Também participaram da audiência a Procuradoria-Geral do Estado, a OAB, a Defensoria Pública e os Institutos Estadual e Nacional de Meio Ambiente, além de representantes da população. Ao chegar esse rejeito de minério no litoral capixaba, atingiu a praia de Comboios, tirando a nossa liberdade e tirando toda a economia, que a comunidade de Comboios e Córrego do Ouro vive da coleta do marisco e do pescado. Fizemos um acordo emergencial na qual está sendo depositado um valor X, né, para as comunidades, para 56 famílias registradas na comunidade e beneficiadas. Mas esse valor não é um valor que a gente quer. Na verdade, a gente não precisava desse valor, porque a gente sempre usufruiu do nosso rio e do nosso mar. A audiência pública foi presidida pelos deputados da Vitória e Rafael Favato. Um debate muito importante que serviu para despertar na empresa e na sociedade que ainda há muito o que ser feito e muito o que ser melhorado, né, para a recuperação real do Rio Doce, que nós precisamos o mais breve possível. Aprovado o projeto de lei que institui o Dia Estadual de Conscientização sobre o Autismo. A data deve ser celebrada anualmente em 2 de abril. O deputado Bruno Lamas explica como sua iniciativa pode auxiliar os autistas. Nossas escolas não estão preparadas para receber os autistas. Elas são obrigadas a receber, mas não tem, e não é culpa da comunidade escolar, não tem a estrutura, não possui os profissionais específicos. É um grande desafio. O sonho de toda mãe, de uma criança autista, de toda autista, é ter um centro de referência no nosso estado, onde todos os profissionais possam estar trabalhando para aquela criança, que seja o psicólogo, neurologista, essas atividades voltadas para a criança com autismo. Mas, infelizmente, essa não é ainda a nossa realidade. Então, nós estamos aqui buscando a conscientização, um dia para tornar mais transparente, para dialogar com os capixabas sobre esse tema que eu volto a dizer que é muito sério e muito importante. Então, é dar luz àqueles que lutam com amor pela causa, dar luz a todos os desafios que nós precisamos romper no Estado, nos municípios. E o dia da conscientização é importante. Então a expectativa é a aprovação e que o Estado do Espírito Santo possa, com o apoio da Assembleia Legislativa, através do nosso mandato, através dos municípios, promover grandes debates, bons seminários, envolvendo toda a comunidade, todas as mães, as escolas, para dar a nossa contribuição. Esse é o nosso objetivo. A proposta seguiu para o Executivo e aguarda sanção do governador. E a situação de hospitais em Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado, preocupa o deputado pastor Marcos Mansur. O parlamentar alertou sobre as dificuldades enfrentadas por 3 instituições hospitalares da região. Em reuniões recentes com os 3 hospitais, o Hospital Evangélico de Cachoeiro, Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro e o Hospital Infantil de Cachoeiro. São 3 hospitais essenciais, fundamentais, extremamente estratégicos para o sul do estado do Espírito Santo, porque eles representam mais de 35 municípios e aproximadamente 500 mil pessoas no seu entorno. E eles não aguentam mais trabalhar no vermelho. Desde o governo Casagrande, esses hospitais vêm sofrendo sangrias, sofrendo cortes nos seus orçamentos, principalmente naquilo que diz respeito a repasse.
do governo do estado e também da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que chegaram a um ponto agora numa situação lamentável e insustentável. Eu, por exemplo, estou aqui sendo o porta-voz, o Hospital Infantil está aos pontos de ter que fechar prestação de serviços por conta dessa situação. Por exemplo, o Hospital Evangélico, que é o nosso hospital de especialidades em Cachoeiro de Itapemirim, vai começar a suspender serviços a partir desta semana ou no máximo na outra, se não houver uma solução para este caso. E a Santa Casa que recebe, é o nosso hospital geral, é a parte de traumas, é a parte de pronto-socorro, né, que trabalha direto com isso aí para todos os 35 municípios do sul do estado do Espírito Santo. Então, é uma situação desesperadora, onde nós estamos aqui, fizemos na tribuna, estamos fazendo aqui um apelo veemente, que o governo do estado tenha, por favor, sensibilidade nesse momento. Nesta quinta e sexta-feiras será realizada a segunda Semana Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação. O evento acontece desde o ano passado e foi instituído por lei de autoria da deputada Luzia Toledo. O presidente do Prodeste, que é o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado, esteve na Assembleia. Renzo Colnago falou sobre a programação do evento. O evento ele será realizado em 2 dias. Nós separamos a programação em basicamente 2 pilares essenciais da tecnologia da informação para governos, que são gestão pública e tecnologias para uso dos cidadãos, né? Então nós vamos discutir como que a tecnologia pode tornar a burocracia menos dolorosa para o cidadão e como fazer o Estado, a máquina pública, mais eficiente no seu trâmite de dia a dia da gestão, né? Faz um convite para quem está assistindo, então. Bom, dos dias 30 de junho e 1º de julho, no auditório do Prodeste, a partir das 9 horas da manhã, inscrições no site semanatic.prodeste.es.gov.br. Tramita na Casa projeto de lei para reconhecer o funk como manifestação cultural. A proposta que dispõe sobre o assunto é do deputado Sérgio Majeski. O funk precisa ser reconhecido porque hoje eles têm dificuldade de participar, por exemplo, de editais, né, da Secretaria de Cultura. Em alguns municípios, inclusive, o funk é até proibido em praça pública, se eu não me engano, em Cariacica, se eu não me engano, em Vila Velha. E tem muito preconceito em relação ao funk. É claro que, assim, hoje nas periferias existe, né, o chamado proibidão e tal, mas a gente não pode tornar isso invisível. Então, esse é um problema que existe e precisa ser discutido. Então, nós precisamos levar políticas públicas para as regiões periféricas. O funk ele tem várias vertentes, e tem vertentes que não estão associadas à questão, né, de promiscuidade, de incentivo ao uso de álcool, não sei mais o que. E isso precisa ser discutido com a sociedade. Então, nós estamos propondo, né, o reconhecimento do funk como movimento cultural. E essa semana, dia 30, nós vamos realizar uma audiência pública para debater isso com a sociedade aqui, né? Hoje, por exemplo, esses bailes funks que ocorrem na periferia, grande parte deles são clandestinos. Por quê? Porque eles têm dificuldade de ir atrás de autorização, de fazer com que se reconheça, que tem que ter policiamento. Então, tudo isso precisa ser tratado. Não adianta fechar os olhos e não querer falar sobre isso, não querer discutir, porque essas coisas estão acontecendo e elas precisam ser debatidas sim com a sociedade. A arte como superação. Confira a exposição na Assembleia que mostra obras artísticas feitas como forma de enfrentar problemas de saúde. Acrílico sobre tela. Esta foi a arte que Patrícia Krug encontrou para ocupar o tempo e superar a dor física e emocional provocada pela esclerodermia, uma rara doença autoimune que afeta a pele de seus portadores. Os quadros que ela assina, reunidos na exposição Carinhos d'Alma Lutar, ficam expostos até sexta-feira na Galeria da Assembleia Legislativa. Durante um tempo a dor foi o que motivou a pintura, mas depois eu fui me encontrando, me conhecendo, descobrindo novas oportunidades, vendo outras formas de lidar
com o meu corpo, vendo outras formas de lidar com a diferença das questões sociais que a gente enfrenta e das barreiras que são muitas quando você lida com algo que não é previsto, que é o desconhecido, né? É natural que o desconhecido cause às vezes medo, estranheza, sensações ruins, e eu fui me despedindo de todas essas sensações quando eu fui me misturando com as cores, quando eu fui me buscando dentro de mim e fui deixando de existir muito para lá fora e muito aqui para dentro, me tornando uma pessoa assim melhor para mim mesma. Preocupado com o desconhecimento da maioria das pessoas em relação à doença, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Hércules, é autor de lei que institui a Semana Estadual da Esclerodermia. A maior dificuldade que se tem até hoje é o diagnóstico precoce, que praticamente nós não temos especialistas em todos os municípios, todos os estados, para fazer o diagnóstico dessa doença. É uma doença rara, uma doença que muitas vezes deixa a pessoa debilitada de fazer várias atividades normais, mas a Patrícia não deixou se abater por isso. Fizemos uma lei criando naturalmente o dia, a semana, o mês, para alertar a população de fazer esse diagnóstico e alertar também o poder público de amparar essas pessoas. Essa lei foi sancionada esse ano, é uma lei da minha autoria, então eu quero agradecer também meus pares que me ajudaram a aprovar essa lei e que com certeza nós estaremos levando à população mais esclarecimentos sobre a esclerodermia. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas no site da casa e nas redes sociais você pode conferir mais notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.